Disse Jesus em Mateus 26, 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Versão Almeida e corrigida. Sabemos que os discípulos falharam com Jesus, por isso ele rogou sozinho ao seu pai: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Quer dizer, ele agonizou quando contemplou ser identificado com os pecados da humanidade toda, não só de um grupo seleto. Logo ele se tornaria culpado. Já pensou que coisa lamentável? Ele que não conheceu o pecado, logo ele teria que assumir a culpa de adúltero, de ladrão, de homicida, de criminoso. Ele, como portador do pecado, sabia que sua santidade pessoal entraria em contato com a contaminação do pecado. Ele estava mortalmente pesaroso enquanto lutava com o trauma que o aguardava de ser identificado conosco em tudo, exceção feita o pecado. Mas se fez sim pecado por nós, para que por ele fôssemos feitos justiça de Deus. Sua morte iminente era a porta que levaria de volta ao Pai. Era o caminho para a vitória. Antes de ir ao jardim do Getsêmani, ele disse essas palavras: e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17, 5. Vou abrir um parênteses aqui. Fico triste de ver o Romilson Ferreira, não é Romildo não, Romilson Ferreira denegrindo a imagem do Evangelho de João, sendo que é o Evangelho que apresenta o Senhor Jesus Cristo como a águia voando, ou como Filho de Deus. É o Evangelho do Filho de Deus. É o Evangelho que possui o textuário da Bíblia, João 3,16. Quer dizer, só uma pessoa maluca, como o Romilson Ferreira, eu queria falar isso com ele, para dizer uma bobagem dessa, que o Evangelho de João não é inspirado, que é um livro falso. Só na cabeça de retardado mental que o Evangelho de João não é canônico. Também lemos em outra passagem que Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe fora proposta, desprezando a vergonha, e assentou-se, quer dizer, não fazendo caso da ignomínia, assentou-se à destra do trono de Deus nas alturas, Hebreus 12, 2. No curto prazo havia sofrimento, mas no longo prazo havia glória e alegria perenal. Não devemos culpar por enfrentar a morte com apreensão, pois Cristo mesmo sentiu agonia emocional na noite anterior ao horror do Calvário. Contudo, com medo veio o conforto. E eu estou falando com medo, alguém pode querer falar, mas como assim? É porque está escrito, Hebreus 5, 7, o qual nos dias da sua carne, com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Eu não gosto daquela versão atualizada que diz, foi ouvido quanto à sua piedade. Essa expressão é muito fraca, muito pobre, para descrever o que o texto quer nos informar nessa passagem. Jesus, como homem, ele temeu algo, e eu tenho certeza que ele não gostaria jamais de ter passado pelo desapontamento do desamparo do Pai. Mas ele foi desamparado, como diz o himnólogo, para darmos proteção. E por nós se fez pecado para darmos retidão. Deus, o seu querido Filho, Deus o rosto desviou nessa ocasião solene quando Cristo nos salvou. Nos seus últimos dias, ele estava tendo dificuldade para passar momentos a sós, e lá na hora que o Pai virou as costas para ele, ele se sentia sozinho. Na noite da sua traição, Cristo escolheu fazer a ceia da Páscoa com os seus discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa,
sabendo Jesus que havia chegado ao tempo em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Os seus aqui é uma referência aos seus redimidos, que forma a sua igreja, a sua noiva querida, e que inclui todos quantos lhe pertencem, independente da raça, tribo, povo, etnia ou nação. Essa foi a hora na qual foram compactadas a agonia do Getsemane, a traição de Judas e a excruciante morte na cruz do Calvário. É interessante o fato de que antes lemos por 3 vezes que a sua hora ainda não havia chegado. João 7,30, João 8,20. Camarada falar que esse evangelho é falso, merece uma surra dizer uma bobagem dessa. O Senhor Jesus Cristo sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para ele. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. João 13, 3 e 4. Ele viera à terra na hora designada por Deus e agora retornava exatamente na hora planejada. Não havia a mais leve possibilidade de Cristo morrer antes do que Deus planejara. Ele morreu mais depressa que muitos outros que eram crucificados. Você deve se lembrar de que os soldados não quebraram as suas pernas porque ele já se encontrava morto. João 19, 33. Ele morreu entre as 15 horas e 18 horas da tarde, exatamente quando os cordeiros da Páscoa estavam sendo mortos. Ele morreu na hora planejada por Deus, um extraordinário lembrete de que ele, na verdade, é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer, da humanidade. É uma expressão aqui, é uma linguagem figurada, é uma linguagem de estilo aqui chamada hipérbole. Mas, na verdade, potencialmente falando, a obra da cruz tem poder de tirar, de fato, o pecado de todo mundo, de todo aquele que crê. Eu não sou universalista, mas se toda a humanidade desejar o que eu consegui, o que muitos aqui da cidade conseguiram, que é a salvação, basta querer apropriar-se da mesma, reconhecendo que é pecador, arrependendo e crendo no Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus tinha 33 anos, era jovem pelos padrões atuais e para a cultura do Oriente Médio. Por que não morrer aos 53 anos, quando teria muito mais tempo para curar doentes, treinar discípulos, pregar o amor de Deus às multidões? Sem dúvida as pessoas podem até fazer essa conjectura, né? Mas por que ele morreu tão jovem? Sem dúvida as pessoas daquela época, como as de hoje, especularam por que com frequência os justos morrem jovens, enquanto os ímpios vivem até a idade madura. Sim, até mesmo o crime da crucificação fazia parte do bom plano divino. De fato, Herodes, Pôncio Pilatos reuniram com os gentios e com o povo de Israel exatamente para arquitetar o plano da crucificação. A causa imediata da morte pode ser inúmeras coisas, mas foi a permissão divina. Homens perversos pregaram Cristo na cruz. E lemos em Isaías 53:10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. É um texto que não é tão conhecido no Cântico Profético de Isaías 53. Por incrível que pareça, é um texto que a gente às vezes não observa com carinho. De modo que ele morreu na cruz, não em prol de nossos pecados, como erradamente nós pregamos e oramos, mas em prol, quer dizer, em favor de nós, miseráveis pecadores. Então, o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Por isso expressa Paulo: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores,
dos quais eu sou o principal. A morte de Cristo não foi simplesmente o trágico fim de uma vida bela, jovem. Na vontade de Deus, sua morte realizou a redenção para todas as pessoas que fazem parte do seu povo. Cristo refere-se às pessoas como um presente que lhe foi dado. Exatamente, foi dado pelo Pai. Aqueles que tu me deste, independente de quem quer que seja. Então ele tem os seus filhos, ele tem os seus co-herdeiros como um presente de Deus. E quando ele encerrou a obra da redenção, ele disse assim: está consumado. Quer dizer, a obra está concluída. Não tem nada que terminar mais tarde, transferindo os nossos pecados para um bode emissário. Isso é heresia, isso é blasfêmia. Cristo fez a redenção. E cantamos um hino que diz: consumado está, consumado está. A morte é a porta por meio da qual deixamos as limitações do sofrimento dessa vida e adentramos no reino celestial. E a nossa morte serve a um propósito divino. Então, irmãos, não vamos temer a morte, porque Cristo Jesus experimentou a morte exatamente para nos proporcionar vida e vida em abundância. O dia da morte de um cristão é o dia de sua glorificação. A morte é a grande entrada, a porta que se abre para a eternidade. Por fim, ela abre-se no tempo e da forma de Deus para deixar o outro filho ir para a casa a qual lhe pertence. Que maravilha saber que Jesus morreu por todo aquele que quiser a salvação. Eu não consigo restringir a obra da redenção em diminutas dimensões. Eu não consigo diminuir a obra da cruz. Enquanto eu viver, eu quero valorizar a obra do meu Salvador, que tem potencial de salvar a todo aquele que invocar o seu nome. Todo aquele que humildemente reconhece que é perdido, arrepende e crê no Senhor Jesus, tem a vida eterna. Que Deus, por sua graça, nos abençoe ricamente. Amém.